Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Pastor, mês de dezembro. O que te lembra o mês de dezembro? Fala aí, pastor. Dezembro lembra muita festa, comemoração, né? Sim. Luzes, brilhos. Sim, mas que mais? Fala aí pra mim, me deixa saber. Mas principalmente, né? Sim, fala. Eu comecei citando essas coisas principalmente para chamar a atenção que não são essas coisas que são a principal... O foco principal do mês de dezembro, né? Sim. O foco principal do mês de dezembro é que nós lembramos do nascimento do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo se tornando como um de nós, né? Se tornando carne, osso. Muito bem. E se fazendo um de nós para então tomar o nosso lugar na cruz ao final do seu ministério terreno e pagar os nossos pecados. Então, tá bom, muito um mês importantíssimo, né? Tá bom, então. Então é o seguinte, pessoal. Então você já viu que nós estamos em clima de Natal, mês de dezembro, natalino, que é de nascimento, né? De Natal, quando as mulheres fazem o pré-natal. Isso. Então significa isso. Então, você começando esse mês de dezembro, convido você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Dá o seu joinha, dá o seu like aí, faça o seu comentário se você tiver dúvidas também. E vamos iniciando mais esse episódio, esse mês de dezembro. Vamos estar falando sobre alguém muito especial que veio ao mundo com uma missão muito específica, que é o nosso Senhor Jesus. Isso está escrito. Isso não começou há 2000 anos atrás, quando ele nasceu. Isso foi anunciado 700 anos antes que ele tivesse nascido. Isso já foi profetizado. E como as profecias da Bíblia se cumprem, essa profecia se cumpriu, não é não, pastor? Exatamente. Tá, então nós vamos falar sobre o Natal, então. Nós vamos falar sobre Jesus. Exato. Mas vem cá, agora tem uma dúvida aqui. Por que a gente comemora Natal? Eu não estou entendendo. Jesus nasceu em dezembro. Como é que é isso? Me fala aí como é essa história aí. Me explica. Então, pastor Jay, a gente não sabe ao certo a data exata do nascimento de Jesus. É muito provável que não tenha sido exatamente em dezembro, no mês de dezembro. Ok. Porque não foi um mês, as condições nas quais ele nasceu, o local onde ele nasceu... Condições climáticas não seria possível, né? Os pastores não estariam andando nos campos, né? Olha aí, com os rebanhos, caso fosse no inverno extremo, né? Sim. No inverno extremo, os pastores não ficam à noite com as ovelhas no campo. Certo. E o relato do Evangelho diz que os pastores estavam com seus rebanhos nos campos, né? Quando o anjo apareceu, quando o anjo anunciou a eles... A luz, a estrela. O nascimento de Jesus. Sim. Então, o fato é o seguinte, não sabemos exatamente a data. Mas ele nasceu. Ele nasceu, isso aí é um fato, a Bíblia traz isso para nós. Sim. E é até também um fato histórico, né? Sim. Muitas escavações arqueológicas e muitos relatos históricos dão conta da presença de Cristo na Terra. Certo. E então o mais importante é a gente entender que a gente separa um dia no ano específico para a gente... O senhor tem um dia do aniversário, não tem? Exatamente. Cada um de nós geralmente comemora o seu aniversário, né? Sim. Porque afinal é uma dádiva, né? Um presente. Um presente aí que recebemos. Sim. Que a gente recebe, que é a vida. E a gente então precisa ter uma data para a gente, né, celebrar essa vinda de Cristo ao mundo. E essa data foi convencionada há tempos atrás, que seria o dia 25 de dezembro. Tá. Então nós adotamos essa data, né, como o dia que nós comemoramos o nascimento de Cristo. Porque a data ela é tão forte, ela é tão importante que o calendário, tá? Antes e depois Exato, de Cristo. A vinda de Cristo ao mundo, né, é tão marcante, né? Marcante, pontual, que o nosso calendário é AD e DC, né?
ou AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Sim. Anno Domini, né? No caso do primeiro que eu citei, a história foi dividida entre antes e depois, né? Marco na história. É um marco muito grande, né? Tá, então qual foi a primeira vez aqui que foi praticamente anunciado assim com tantos detalhes, né, Então, em nós relação temos ao nascimento de um Salvador, daquele que viria para mudar a história, né? Nós temos, entre outras, né, a profecia de Isaías, né? Isaías capítulo 9, né? Sim. Isaías capítulo 9, a primeira menção que nós vamos ver sobre a luz que viria ao mundo, né? O profeta está falando de um Salvador que seria como uma luz a brilhar na escuridão. Então, Isaías capítulo 9, verso 2, ele fala assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ok. Então, o contexto histórico disso aqui é o seguinte: Israel estava vivendo um período muito sombrio, né? Sim. Israel estava vivendo... Período do silêncio. Além do período do silêncio, Israel estava sob ameaça, né? Sob a ameaça da Assíria. Sim. Estava debaixo de uma opressão. O exílio babilônico estava se aproximando. Sim. Porque depois da profecia de Isaías, né, vem ainda Jeremias, mas já estava se aproximando ali o exílio da Babilônia. Quase praticamente 130, 150 anos depois dessa profecia aconteceu. Exato, 587, né? Isso, alguma coisa. Foi quando foi a primeira leva, né? Sim. E 586 a segunda. Sim. Então, o reino do norte, ele estava sendo já, o norte de Israel, melhor dizendo, sim, estava sendo já assolado com as primeiras invasões, né? E então, diante desse cenário todo de escuridão, né? Escuridão existencial, né? De sim, falta de esperança, sim, o profeta, então, Deus, através do profeta, né? Ele promete que haveria de vir uma luz que iria brilhar, iria iluminar o caminho, iria dar uma esperança para aquele povo que estava vivendo naquele momento tão difícil, né? Estava prestes a acontecer algo que realmente ia mudar a história totalmente. Ia mudar a história, aquele sofrimento grande daquele povo, ele teria um desfecho, né? Sim. Um desfecho... Foram avisados, né? Positivo depois do cativeiro, né? Sim. Então, a promessa da salvação acontece aí nessa profecia de Isaías. E aí, interessante que quando você vai para o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, sim, os versos 15 e 16, Mateus ele vai citar essa promessa de Isaías. Ratificar mesmo. Ele, né? vai citar isso e vai dizer, explicar o porquê que Jesus começa o ministério dele, o ministério público dele, justamente na Galileia, né? Sim. Que era a região norte de Israel, né? A região exatamente de Zebulon e Naftali. Sim. A Galileia do gentio, né? O círculo dos gentios, né? Sim. E então, a promessa, o que era promessa lá no livro de Isaías, 700 anos antes, como o senhor já disse, sim, ele se torna realidade em Cristo, né? Sim. Em Cristo aquela promessa se torna realidade. E a grande luz que Isaías promete, ela é exatamente Jesus que viria para brilhar nas trevas, para iluminar as trevas espirituais e as trevas existenciais que o povo estava vivendo naquela época. E isso se estende até os nossos dias, né? Sim, Jesus continua iluminando as nossas trevas, né? Jesus continua iluminando a nossa vida, Jesus continua iluminando a vida de todo aquele que se achega a Ele. Sim, foi por isso que Ele veio. Então, exatamente, foi para isso que Ele veio, porque sem Ele a gente está realmente fadado às trevas do pecado, né? Uhum. Então não podemos, em hipótese alguma, esquecermos disso ou deixar para depois, ou então fazemos de conta que isso não aconteceu, né?
Exatamente. Uma coisa tão importante para nós, né? Sim, o Natal ele é algo assim muito importante. Eu falo que as duas datas principais, né, do calendário cristão é o Natal e a Páscoa, né? Uhum. Porque um lembra que veio o Salvador a este mundo e o outro lembra que um Salvador foi entregue, né? Que o Filho de Deus foi entregue em nosso favor, né? Que ele se fez pecado por nós, morreu a morte que estava destinada a nós, e isso então trouxe esperança para nós, né? Porque nós fomos reconciliados com Deus através da cruz de Cristo, né? E o nascimento de Cristo, ele nos faz... Não dá para você lembrar de uma coisa sem lembrar de outra, né? Sim. Quando você lembra do nascimento de Cristo, você acaba também lembrando do ministério dele que culminou com o Calvário, né? Sim. Uhum. Então, o Natal é exatamente isso, né? O mundo que estava cego, perdido na escuridão, ele Essa luz chegou. encontrou uma luz que rasgou o céu e desceu até a terra para se fazer um de nós. Então, isso já tinha sido prometido lá em Gênesis, né? Então isso é uma longa história, né? sim, o proto-evangelho, capítulo 3 de Gênesis, né? Quando Deus promete que a semente da mulher iria esmagar a semente da serpente, né? Sim. Uhum. Iria esmagar a cabeça da serpente. Então, essa promessa, desde que o pecado entrou no mundo, né? Sim. Deus também já promete um Salvador, já promete resgatar a sua criação através de um ato de amor unilateral, né? De amor completamente da parte dele por nós, né? E como é Deus, né? Então, escolher essa data, esse tempo, né? Exatamente. Um tempo difícil, né? Que Jesus nasceu, um tempo do Império Romano, que eles estavam esperando um Messias diferente, né? Eles esperavam uma libertação política, né? Militar, né? Sim. O povo de Israel, tanto é que eles muitos não creram em Jesus, porque Jesus veio como servo, né? Sim. Jesus veio simples, montado num jumentinho, né? Sim. E ele não veio como um general de guerra, como um rei militar, né? Como um guerreiro, como foi Davi. Davi foi um rei muito importante, né? Pro povo de Israel. Sim. Mas Jesus, ele vem totalmente diferente, totalmente diferente daquilo que eles esperavam, né? Eles esperavam um libertador do Império Romano. Sim. E Jesus vem para libertar do pecado, né? Muito mais. Que é o maior milagre, né? Exatamente, que é algo assim infinitamente maior, né? Do que uma libertação política, porque um povo que recebe uma libertação política, ele pode voltar a ser escravo. O que acontecia com Israel. Eles viviam um tempo, né? Um tempo estavam tranquilos e de repente... Eram livres e voltavam, depois erravam de novo, voltavam novamente a serem escravos. Então, a libertação que Cristo traz, ela é definitiva, ela é plena, ela é eterna, né? Eterna. A própria palavra diz que Paulo, né, escrevendo aos Romanos, né, capítulo 8, ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Sim, nada. Nem morte, nem vida, nem poderes, nem altura, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, né? Então, é fantástico a gente pensar sobre isso, né? Maravilha. Então, essa é a luz, né, que chega, né? Como eu sou a luz do mundo, né? A luz, aquele que clareia, aquele que abre caminho, né? Como a palavra diz, né? Lâmpada para os meus pés. Então, ele é lâmpada, algo que chega, dissipa as trevas, né? Esse é o Jesus que nasceu, esse é o Jesus que deu a vida, mas antes dele dar a vida, ele o quê? Ele nasceu, ele teve um lar, ele teve pai, ele teve mãe, ele teve irmãos, né? Ele teve uma vida, né? Tanto que a vida dele é expressa, né? O ministério dele são 3 anos e pouco, né? Então, da infância dele, a gente sabe, né? Da adolescência, poucas coisas, né? Sabe pouco, mas sabemos que ele nasceu. E esse nascimento precisa ser lembrado, não é não, pastor? Sim, exatamente. Então, assim, que lições a gente poderia, né, tirar dessa profecia de Isaías, né? Sim. Primeira lição que eu gostaria de tirar para nós hoje
é que esse andar em trevas, ele descreve a condição humana, a condição de cada um de nós sem a presença de Deus. Então, cada pessoa que não fez um compromisso sério com Deus, ela vive em confusão, em trevas, em medo, ela vive no pecado, ela vive na morte espiritual, né? Porque não conhece ainda a luz que é Jesus Cristo. Um dia eu estava conversando com alguém, a pessoa falou assim, onde é que está Deus nessa história? Ele está no mesmo lugar. Ele continua no mesmo lugar. Agora, onde é que está Deus na minha vida, nas nossas vidas? A falta de Deus é treva e a escuridão. E se você está na escuridão, você está o quê? Sem visão, você está desorientado, você está sensível, você pode pisar num buraco, você pode cair num precipício. Por quê? Você está na escuridão, você não tem visão. Por que se usa um farol num carro? Para que você consiga enxergar longe, enxergar o que está à sua frente, enxergar os obstáculos que existem ali. E Jesus, no caso, a falta de Deus causa o que acontece hoje. Uma perdição total, porque é falta de Deus, ele continua no mesmo local. É como essa luz aqui que nos ilumina. Ele está aí. Se eu sair daqui, eu saio o quê? Da presença. Se eu voltar para a presença, a luz continua aí. Continua. Então é isso, a confusão, o medo, né, a falta de esperança, tudo isso é dissipado quando a presença de Jesus chega, né? Então a gente precisa estar sempre nos apegando a essa presença, né, nos apegando a esse Jesus que deseja tanto, né, iluminar a nossa vida, iluminar as trevas da nossa vida, dissipar as trevas, né? Sim. Para que a gente tenha clareza para viver, para tomar decisão, para caminhar, né, na luz, para sermos luz, né? Ele próprio diz para os seus discípulos, né, vocês são a luz do mundo, ou seja, se vocês cumprirem, se vocês seguirem aquilo que eu estou ensinando para vocês, vocês vão se tornar como a luz, como o sal, né? Então, esse é o desejo de Deus para nós. Uma segunda lição que nós poderíamos mencionar aqui, sim, é que a luz, ela é a revelação de Deus, a presença de Deus, a salvação de Deus, a alegria de Deus, é tudo representado na luz, que é Jesus, que é o nosso Salvador. Então nele nós temos alegria plena, né? Nele nós temos vida plena. Ele próprio disse isso, né? João 10:10, né? Jesus fala, olha, ladrão vem para roubar, para matar, para destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Em abundância. Então essa é a revelação de Deus para nós, esse é Jesus para nós, né? Amém. Maravilha. Uma outra questão também, pastor, nesse verso de Isaías, né, no Isaías 9:2, na profecia, é que o verso fala de uma luz que não é merecida. Fala que o povo que estava em trevas, ele viu uma grande luz. Isso ensina para nós que a luz, ela é um dom de Deus, ela é a graça de Deus sobre nós, né? Ninguém recebe a luz de Cristo porque merece. Nenhum de nós é merecedor da luz de Cristo, por nós mesmos. Sim. Então a luz, ela é um favor de Deus a nós, né? Ela é uma graça de Deus para nós. Então é um presente que nós recebemos da parte de Deus por vontade dele, por ação dele. E por nada que a gente faça. A gente precisa estar muito consciente disso, né? Porque às vezes as pessoas acham que o relacionamento com Deus é débito e crédito, né? Sim. Eu faço algo de bom, que eu penso ser bom, ou eu faço alguma obra de caridade, eu tenho então crédito com Deus. E quando eu erro, quando eu peco, quando eu falho, esse crédito é debitado na conta que eu tenho com ele, né? Às vezes as pessoas relacionam dessa forma com Deus. Se fosse assim, né? E eu quero deixar claro para você que nos assiste que
a nossa dívida com Deus, ela era impagável. Ela é impagável, né? Jesus deixou isso bem claro na parábola do servo incompassivo, né? Sim. Ele fala que um servo devia um pouquinho para o seu gerente e o gerente devia para o dono, para o senhor daquele lugar. Foi perdoado? Algo assim infinitamente maior. E ele foi perdoado daquela dívida, né, impagável, e ele não perdoou o seu conservo, né, o seu... Que devia tão pouco, né? Colaborador que deveria falando. tão pouco, exato, financeiramente falando. Então Jesus estava dizendo para aquilo o seguinte: olha, vocês todos devem a Deus algo impagável. Por isso que Deus mandou o seu próprio filho, porque nós não dávamos conta de pagar a nossa dívida, né? Então Deus envia Jesus, porque é o único que poderia pagar o preço da dívida de todos nós. Amém. É o próprio Jesus, né? Até tem aquela máxima, né, que alguém pode dizer assim, mas o que eu fiz para receber essa marca do pecado? Ok, então tá bom. Então o que você fez também para receber a salvação? Exato, nada, né? Tá. Quem, ok. Quem fez foi o próprio Deus, né? Maravilha, Senhor. Então, é muito importante a gente entender isso, né? A graça de Deus sobre nós. Sim. E a última lição que eu citaria aqui é que é o poder dessa luz, né? Lá na profecia está falando que era uma grande luz, não era uma luz qualquer. Sim. Era uma grande luz. O povo que estava em trevas viu grande luz. Então essa grande luz, isso mostra para nós que não existe poder no universo que se assemelhe à luz que Cristo traz. Então às vezes a gente estava, né, até antes da gravação comentando, né, sobre a questão da ênfase às vezes que as pessoas dão para o diabo, né, para as coisas ruins e realmente elas são ruins, né? O diabo realmente, a gente sabe disso. O diabo realmente é perverso, é maligno, mas muitas vezes a gente dá muito mais crédito para as obras dele do que para aquilo que Deus fez, para a pessoa de Cristo. Com certeza. E quando a gente vai para Apocalipse, a gente vê que a batalha final entre Cristo e o Satanás é um sopro da boca, né? Sei. Pronto. Então, assim, Cristo, no Apocalipse, a batalha final é Jesus assopra. Isso não é uma batalha, né? Isso não é uma batalha, não é verdade? Então a gente precisa entender que não existe nada que se assemelhe ao poder de Jesus. Ou seja, não existe nada, nenhuma situação na sua vida que Cristo não possa dar conta dela. Às vezes a gente tem situações que a gente enfrenta que são impossíveis a nós, né? Aos nossos olhos, Sim. aos olhos humanos. Mas isso não se aplica a Jesus, né? Jesus ele transcende tudo isso. Então, é como lá naquela travessia do Mar da Galileia, né? Sim. Os discípulos lá estão quase morrendo de medo lá. Sim. E o barco realmente quase afundando. E aí Jesus levanta e assim pergunta para ele, por que vocês estão clamando a mim? Vocês não têm fé? Sim. Aí eles fazem aquela tradicional pergunta, né? Quem é esse, né? Quem é esse, né? Tá comigo? Então, mas eu não sei quem é tu, né? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem, né? Qualquer situação que a gente venha a viver, ela está debaixo do controle de Deus, de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, uma que a palavra gente de esperança para nós, então, né? Exatamente. O Natal é isso, né? O Natal, ele anuncia exatamente que nós temos uma esperança. O Natal anuncia que o Messias veio para aqueles que estavam nas trevas, para aqueles que estavam sem luz, sem direção. O Natal veio o Natal nos lembra, né? Que Jesus veio para que nós pudéssemos ter uma esperança, a esperança de um futuro, a esperança de uma vida eterna com Deus, que nós não teríamos pelas nossas próprias condições, pelos nossos próprios méritos. Até Paulo fala, né? Se a minha esperança fosse apenas no que eu vivo aqui nessa terra, eu seria o mais miserável dos homens,
né? Se fosse só focado nisso aqui. Quando já em João 3,16 diz, né, que o amor foi tão grande que não foi só para ter vida abundante, como foi falado agora há pouco, né, em João 10. Vida abundante de terra e vida eterna, que a vida abundante na terra ela vai ser muito breve. Porque 80, 90, 100 anos é pouco tempo. Comparado o quê? Comparado com a eternidade. Né? Então não é só... As pessoas pensam que Jesus veio só para que tenha uma vida abundante aqui. Mas essa vida abundante, ela vai acabar. Seja boa ou seja difícil a vida, ela vai acabar. Mas a vida eterna é um pouquinho diferente. Onde está escrito lá em João 3,16. E foi para isso que ele veio. Né? Exatamente. Então é isso, que a gente possa então lembrar desse Natal como foi no início, né? No início da criação, diz aqui no livro de Gênesis, fala que quando Deus foi criar o mundo, ele disse haja luz, e passou a existir cumpriu, né? A luz, né? Então, quando Jesus vem ao mundo, é isso também, né? É Deus falando para nós, olha, existe uma esperança para vocês, eu quero resgatar vocês, eu quero trazer vocês de volta para mim. E Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 5, ele fala que Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo. Então, o pecado nos afastou de Deus. Mas o que Jesus fez? Jesus nos trouxe de volta para Deus. Amém. Jesus fala isso também, né? Sim. Quando ele fala, capítulo de Evangelho de João, Jesus fala assim, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Ou seja, estava falando da cruz, né? Quando ele fosse levantado da terra na cruz, Sim. ele iria atrair as pessoas a ele. Então é isso que aconteceu, nós fomos atraídos a Jesus para que nós pudéssemos nos achegar a Deus através dele. Amém. Esse é o Natal então, de Cristo. Então, mês de dezembro, mês natalino, mês de festa, mas que a gente jamais possa esquecer o sentido central, né? O sentido principal, né, do nosso Natal, que é o nascimento do Salvador, que o Senhor enviou. Para quê? Naquele que nele crê. Exatamente. Esse é o ponto, é o crer, é a fé, né? Então, nós estamos iniciando esse tempo agora e vamos continuar, né? E eu gostaria que o pastor Salomão orasse por nós, você que, não sei como é que está o seu nível de esperança aí, né? Como é que está o seu tanque de esperança, mas eu quero dizer para você que essa luz chega quando você pega um ambiente muito grande, né? Vamos supor que seja um ambiente de 200 metros quadrados, que não é um ambiente tão grande, mas em trevas ele causa um medo. Mas se você risca um palito de fósforo, que é uma luz tão pequena, tá? Ele ilumina aquele ambiente e dá uma direção. Então, Jesus é a direção, Jesus é a luz, Jesus é aquele que mostra o caminho. Amém, pastor? Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos dar graças ao Senhor, porque em Jesus nós temos a luz da vida, em Jesus nós temos esperança, em Jesus nós temos o caminho para nos achegarmos a Ti, Pai. Em Jesus nós temos a condição que nós precisávamos para sermos feitos Teus filhos. Ele mesmo diz isso a respeito de si. O Evangelho de João diz isso a respeito dele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Pai, nós queremos dar graças ao Senhor pelo Natal de Jesus, pela vinda de Jesus ao mundo. Amém. Nós queremos celebrar nesse mês, nós queremos nos alegrar, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E a profecia diz que o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós queremos agradecer ao Senhor porque Jesus é tudo isso. E nós queremos dar graças ao Senhor pelo Natal de Cristo, no nome de quem nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Concordo com essa palavra abençoada. Desejo para você um dezembro abençoado. Nos vemos até o próximo episódio, que nós vamos falar quando o amor ganhou um rosto. E esse rosto você vai saber de quem é. Nos vemos até o próximo episódio. Tchau, tchau para vocês e muito obrigado por tudo. Tchau, até mais.